Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista e terapeuta aqui na comunidade. Hoje vamos comentar sobre alguns conceitos da espiritualidade. Por exemplo, todos somos um, mas como que isso se aplica na minha vida? Vamos explicar um pouco também da questão da existência, das dimensões e como que você pode não se doer tanto pelas escolhas dos outros e também viver de uma forma mais simples possível. Bom, para começar, eu agradeço a todos que comentam, que compartilham, porque eu vejo que tem muitas pessoas assíduas. Sou muito grato a todos vocês, de coração. Os assuntos, agora falando do vídeo, os assuntos da espiritualidade, eles vêm sendo colocados cada vez mais em pauta, né? O sentido de buscar a si próprio, ter o sentido da presença, de buscar autoconsciência, tudo isso é maravilhoso. Mas, há de convirmos que temos que ter um olhar muito apurado para diferenciarmos as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Na internet, de fato, tem muitas pessoas que querem ajudar, mas também tem muitas pessoas que têm outros interesses, interesses monetários, querem atenção, querem engajamento. Claro, querer isso não tem problema nenhum. O desafio ali é quando isso está acima. Se eu quero engajamento acima da verdade, então minha prioridade é o engajamento. Mesmo que para isso eu tenha que entortar essa verdade para poder atrair as pessoas. Então, por isso que nós dizemos: sejam atentos, observem qual a intenção dessa publicação, qual a intenção dessa pessoa, como que ela se movimenta, e aí você vai conseguir entender para onde você está indo, porque de certo modo você está se inspirando nessa pessoa. Então, mantenham o olhar atento, ouçam a intuição. Certo. Como vocês imaginam, há muitas dimensões infinitas, mas nós temos consciência, ou pelo menos temos conhecimento de algumas delas. A dimensão física, mental, emocional, onírica, espiritual, por aí vai. Veja que quando dizemos que tudo é consciência, que Deus é tudo que existe, estamos falando que ele é absolutamente tudo, abstrato, difícil de entender, na verdade impossível de entender para um corpo físico como o nosso. Então, o nosso processo de aprendizado exige formas. Tanto que você vai educar uma criança, tem um triângulo, tem um quadrado, tem um círculo. Aí você ensina a pintura, que é desenhar e pintar, né? Que é as limitações da linha para que ela não passe da linha, para que ela entenda o limite ali do que pode, do que não pode. Então são ensinamentos sutis para que a mente, o cérebro físico consigam se organizar dentro da matéria. Quando você fala da dimensão mental, educar as crenças, educar os pensamentos, educar o que você acredita, questão emocional, educar o que você sente. Então, são faixas de realidade que, quando a consciência acessa, ela consegue ter um controle ali. Mas veja que é um controle no sentido de educar, não no sentido de castrar, né? Não é querer comandar, mas é de instruir, de inspirar. Pois bem, tendo isso em mente que o todo é tudo isso, quando nós temos uma dimensão material como a nossa, temos ali situações do dia a dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa física, você é outra pessoa física, temos ali várias pessoas físicas. Quando eu olho apenas a visão da matéria, eu tenho a impressão de que tudo isso está separado, de que tudo isso é externo a mim, porque é lógico pensar isso, porque, poxa, eu não sou esse pente, eu não sou essa mesa, eu sou eu. Tem a separação, tem a individualidade de cada um. Até aí, ok. Quando você sobe um nível, que você começa a acessar a questão da espiritualidade, que entenda que espiritualidade é a filosofia da espiritualidade. É você começar a entender o quê, para quê, para onde, quando. Mas são dúvidas que te levam a algum lugar, não aquelas dúvidas circulares que você fica confuso. Aí você começa a pensar: eu sou pessoa, são objetos. Da onde isso tudo veio? Veio da natureza? Matéria-prima? Então, lógico, tudo vem desse planeta.
Então, lógico, tudo vem aqui de uma unidade que é esse planeta Terra. Então, por lógica também, para que a vida aqui seja preservada, eu preciso cuidar de tudo para poder manter isso aqui existindo, pelo menos do jeito em que está. Então, é lógico. Aqui não tem. Você vê que em nenhum momento eu falei, ah, Deus, universo, natureza. Lógico, você quer sobreviver, quer perpetuar a sua espécie como ser humano, que é natural de todo ser vivo. Então eu preciso cuidar. Mas aí, nós temos algumas outras questões, como eu expliquei para vocês. A questão emocional, a questão mental, a questão espiritual, a questão onírica, enfim. A nossa sociedade, ela está impregnada de crenças que são prejudiciais. Crenças que giram em torno de egoísmo. Então dizemos que o problema não é o ego. O problema é quando o ego acredita que ele é o centro do universo, que quer coisas para si, que quer reter, que quer se apegar, porque ele teme. Então o ego ele vai contra os princípios do fluxo. Como explicamos para vocês, no momento que tudo existe, tudo ama. Então por que que um objeto está aqui? Porque, claro, ele pode não ter consciência, mas ele está me servindo, ele está me ajudando. Assim como eu também vou procurar ajudá-lo, fazer manutenções, cuidar dele para que ele dure quanto tempo for possível, reciclar para que ele não se perca ali em detritos, enfim. Então há ali uma reciprocidade, né? Um respeito entre as coisas que existem aqui. Mas do ponto que nasce uma consciência que não se desenvolve apropriadamente e ela teima com esse amor do todo, ela teima com esse fluxo de desapego. Então vejam, o que é o fluxo do todo? É a colaboração, é a fraternidade, é a empatia, é o respeito, é a inspiração, é a liderança, é a ordem, são as virtudes. Quando uma consciência rejeita isso, ela vai contra. Falamos de dizer, a antimatéria. Ela vai contra os defeitos, então ela gera defeitos. Ela vai contra as virtudes, perdão, e ela gera defeitos. E esses defeitos começam a criar um caos, porque vão destruindo os recursos que tem ali. Quando você fala da questão da vibração, que eu estou explicando as dimensões, você tem a dimensão física, pessoas físicas. A tendência é que eu me aproxime de pessoas que pensam de forma parecida comigo, não é? Então, você está assistindo esse vídeo porque, de certo modo, você acredita que a minha linha de pensar é parecida com a sua, senão você não tinha chegado até aqui. Veja que esse fenômeno é uma aglomeração. Indivíduos, consciências, existências que se veem como parecidas ali, questão da semelhança, princípio da correspondência, elas se aglomeram ali. Essa aglomeração é para que elas consigam aprender alguma coisa dentro dessa faixa de realidade que elas criaram. Só que veja que esse grupo, esse grupo de pessoas pode olhar para um outro grupo e acreditar, nossa, aquele grupo é diferente de mim, é diferente de nós. Então, acreditar que aquilo é externo e que deve ser evitado. Mas veja que todos esses nichos, todos esses grupos fazem parte do mesmo lugar. Essa é a questão. Todos somos um, mas temos experiências de faixas de vibração que são diferentes. É igual, tem a dimensão física, dimensão onírica, dimensão emocional, cada uma com a sua propriedade, cada uma com a sua particularidade e característica. Elas estão coexistindo, mas elas não se misturam, porque senão elas se confundem. E é isso que faz com que a ordem exista. Vamos a um exemplo que não é saudável. Eu acabei de dar o exemplo do grupo, né? Se aglomerou para poder falar de assuntos da espiritualidade. Sem querer, esse grupo começa a julgar quem pensa diferente, começa a falar, ah, materialista, ah, você não acredita em nada, e começa a tratar mal, começa a desrespeitar. Isso é um fanatismo. A pessoa, aquele grupo está tão focado na espiritualidade que ele está se desprendendo das causas da matéria. Então isso daí acaba prejudicando. É um desprezo pelas experiências que aqueles grupos estão tendo. Da mesma forma, o inverso, não é? Se o grupo da materialista, fica totalmente preso na matéria e despreza a espiritualidade, ele passa a enxergar tudo isso como um delírio. Ah, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, você está surtado, tem que ser internado. Então esse desprezo também, ele prejudica a dimensão espiritual. Então veja que são interações que são caóticas, gerando ali caos. Em outra perspectiva,
de uma mente mais lúcida, não estou dizendo uma mente melhor, estou dizendo uma mente mais lúcida. Esse nicho, ele está ali focado nos assuntos da espiritualidade, mas ele também tem consciência de que ele também tem algo a aprender aqui. Porque por mais que a mente esteja buscando algo celeste, os pés têm que estar na dimensão terrestre. Então manter esse equilíbrio. Isso se chama aí a tal da maturidade. Eu estou buscando espiritualidade, mas eu respeito quem pensa diferente de mim. Então quer dizer, não é que eu vá aceitar o que o outro está falando, porque às vezes é uma bobagem, mas eu estou aberto para ouvir, estou aberto para entender. Às vezes um exemplo que eu acho bobo que ele me traz, às vezes serve para algo que eu estou vivendo ali na minha vida. Eu não sei. Então veja que o princípio da projeção, ele se aplica nesse ponto. Indivíduos que pensam de forma parecida, que se aglomeram para gerar produtos, que são experiências, que são formas de aprendizado, que em resumo é sabedoria, que faz com que o todo se expanda, independente de como seja. Pode ser num grupo da igreja, pode ser num grupo do bar, pode ser num grupo de uma outra coisa. A questão é, o todo está aprendendo. A grande questão é como ele está aprendendo, visto que toda ação gera uma reação. Então, dentro disso tudo, nós temos esse desafio de cuidar. Eu digo até por mim. Teve fases da minha vida que eu desprezava muito a matéria, acreditava que a matéria não tinha utilidade. Principalmente quando eu conheci a ayahuasca, conheci ressonância, as pessoas falavam isso para mim. Você está muito alienado, toma cuidado. E nós começamos a perceber, eu comecei a perceber que isso de fato era verdade. E isso acontece porque a gente quer ser uma pessoa melhor. Então nós partimos desse princípio, né, desse pressuposto, de que o que nós fazemos é porque naquele momento acreditamos que aquilo é o melhor que a gente poderia fazer. Quando a consciência vem e te revela, aí você cai na real, fala, poxa, não era tão bom quanto eu imaginava. E dentro desse processo é muito comum se culpar, ou culpar o outro, ou querer abster-se do que fez. Dentro desse cenário, agora, para ir fechando as ideias que eu abri aqui, é importante entendermos que se o indivíduo tem uma necessidade de passar por uma experiência, ele vai passar. Não adianta tentarmos evitar. Durante esses anos também, porque eu não sou tão velho assim, né? A gente vai vivendo bastante coisa. E você testa, às vezes, os conhecimentos para ver se eles são funcionais ou não. Se você tem uma pessoa que tem um hábito, que tem um vício, e você vai e arranca ela do vício, ela sofre. É a tal de cortar a cabeça da hidra, vai crescer três no lugar. Quando ela voltar, ela volta com violência, porque ela não estava preparada. Então hoje eu vejo muito por esse ponto. A mudança, ela vem sozinha. Se você vê uma pessoa que para com o vício de uma vez, ela pode não ter percebido, mas ela já vinha vindo tendo catarses ali, pequenas catarses, compreensões, coisas que vinham acontecendo, até que chegou no momento tal que a mente conseguiu se desprender desse hábito. Então não foi assim do nada. Foi uma consecução de coisinhas pequenininhas ali que levou até aquilo. E a pessoa não percebeu, né? Foi inconsciente esse processo. Então, dentro disso tudo, vejam que os problemas estão aí. Estamos vendo mais, estamos sabendo demais pelo fato de estarmos buscando isso. E eu digo para vocês que o fato de vocês buscarem respostas, vocês vão encontrar. Vão descobrir onde está a mentira, onde está a traição, onde está o problema. Mas vejam que se isso está sendo revelado a vocês, é porque vocês podem ver. Vocês podem lidar, vocês têm o potencial de lidar com isso. Então tenham em mente, somos todos um. Eu entendo que a minha essência é a mesma daquela pessoa que está perdida. Eu ofereço a minha ajuda conforme eu puder, porque eu quero o bem dessa pessoa, mas eu também entendo a ordem. Se é constatado que esse indivíduo quer sofrer, ele quer passar por essa experiência, e eu vejo que a vida favorece, então tem uma inteligência ali dizendo, ela tem algo a entender, a aprender ali, você tem que deixar. Quando ela quebrar a cara e cair, porque você sabe que vai cair pela tua experiência de vida, não deboche dela, não ria da cara dela. Abra os braços, abrace-a, console-a, levanta, vamos seguir em frente. É isso, basicamente. Então, a nossa mente, ela tem muito essa questão de nos cobrar.
antes de dormirmos, né? De, se você tivesse falado, se você tivesse feito, se você tiver, ou se você não tivesse feito nada disso. Então, essa cobrança é o quê? A consciência que deu um salto e começou a pensar no que fez, falou: poxa, ó, eu tô te cobrando para que você faça diferente daqui para frente, para que você não repita esse mesmo problema, esse mesmo erro aqui. Então, esse processo deveria ser educativo, mas a gente dramatiza tudo, né? Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Então, dentro disso, evite se culpar pelo que você fez, evite se culpar pelo que aconteceu. Era o melhor que você poderia ter feito. Mesmo que você diga, não, mas eu deveria. Se deveria, teria sido. Se não foi, é porque não tinha como ter sido, né? Você fala, lógico, gente, é óbvio. Agora trazendo, por quê? Porque você não sabia. É diferente. Vai falar, não, Eduardo, eu sabia, eu tinha estudado e mesmo assim eu vi, por que eu caí? Aí você tem que ver. A tua mente poderia ter até ali uma crença sólida, mas e teu emocional? Às vezes você sabia que aquilo era errado, mas você sentia um prazer por aquilo, que esse prazer era mais forte do que a crença. Foi aí que explicou por que que você se deixou levar. Então veja que todo esse processo de equilíbrio exige uma sincronia, exige ali uma consciência. Eu busco expandir a espiritualidade, procuro estar consciente das minhas crenças, estou cuidando do meu corpo físico, cultivando o que eu estou sentindo, vendo bem os meus sonhos, minhas metas de vida, para ver se são sólidos, para ver se sustentam, para ver se podem ser realizados. Então veja, tudo isso dá trabalho. Não é um processo árduo, não é um castigo de, nossa, que coisa chata. É uma coisa que é o que deveria ser normal. Deveríamos parar para pensar nisso. O que eu quero, o que eu sinto, o que eu busco. Isso até cria uma outra ponte para falar brevemente para vocês, a questão de propósito de vida. Muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Principalmente pela questão do mapa, né? Qual é o meu propósito de vida? Claro, dentro do mapa nós conseguimos enxergar ali facilidades com o que a pessoa tem ali, o que é mais simples para ela lidar, porque é uma coisa que vem de dentro dela, né? Uma coisa nata ali. Mas você vê que essencialmente a natureza ela não cobra uma profissão. Ela só vai pedir para você uma coisa ali, vai te dar uma vocação. A fala, a escrita, a expressão, a arte, seja cozinhar alguma coisa, seja arrumar um carro, não importa, a manutenção de alguma coisa, o que é um conserto, né? Você ter consciência do funcionamento em seu estado perfeito e levá-lo até aquilo. No caso, né, eu estudo a mente, então eu procuro estudar o que é uma mente sadia, e quando eu vejo uma mente que não é sadia, eu tento identificar ali o que está dando errado para poder aproximá-la mais daquele estado ideal. Então, são vocações. Então, em nenhum momento a espiritualidade chegou e falou: você vai ser psicanalista. Falou: olha, você tem a visão da mente. Então, use isso para alguma coisa. Aí você decide. Estou gravando vídeo? Tá, é uma forma, mas poderia ser outra. Então, não se prenda a essa busca incessante por propósito de querer saber para quê, quando, onde, nesse sentido. O que eu digo para você é: tenha o livre-arbítrio. A escolha é sua. Se você acredita que precisa de alguém para dizer para você qual é a tua missão, você está terceirizando o teu propósito. Isso não pode acontecer. Porque daqui 20 anos você seguiu o conselho daquela pessoa. Aí você cai em si e fala: nossa, eu acho que não era o que eu queria ter feito. E aí foram 20 anos que você se dedicou a uma coisa porque alguém falou para você. Então essa decisão, como todas as outras, tem que ser sua. Do ponto que você assume as escolhas, assuma as consequências. Se algo sair do que era esperado, tudo bem. Pelo menos eu aprendi alguma coisa, pelo menos eu entendi alguma coisa, segui em frente. Ok? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, estamos aqui disponíveis nos comentários. Mais uma vez, agradeço muito pelo tempo de vocês e até a próxima.